E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e a gente está fazendo esses vídeos aqui acompanhando o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Como é que está sendo? Eu gostaria de ler no comentário, eu fico muito feliz quando eu leio e vejo tanta gente sendo impactado pelo Evangelho. Fico muito feliz, viu? Antes da gente entrar no capítulo 18, que é o de hoje, eu gostaria de pedir para você apertar o sininho, assinar o canal, curtir o vídeo e assim a gente poder alcançar mais gente com esses estudos. Talvez você está chegando depois de muito tempo, seja bem-vindo. Talvez você está chegando agora, também pode comentar. E aqui em cima vai estar, se você quiser voltar desde o começo, da introdução, primeiro capítulo, tudo mais, nos acompanhar. Semana que vem vai ter um outro vídeo, tá bom? Vamos entrar no capítulo 18? O capítulo 18 começa com Paulo indo para Corinto e encontrando o casal refugiado, Áquila e Priscila. Esse casal está saindo de Roma, da Itália, fugido já de perseguição, e eles se encontram e dá uma conexão entre os dois. Paulo mora com eles e trabalha com eles fazendo tenda. Só aí eu já quero começar parando. Interessante como Paulo, sendo o apóstolo dos apóstolos, dos gentios, um homem tão sábio, alguém que realmente era enviado por Deus, ele não deixava de ter que trabalhar com outras coisas para ter o seu sustento. Ele achava isso muito digno e é muito interessante isso. Ele fazia suas tendas, ele chegou naquela casa, ele queria pagar pelo aluguel por estar lá e ele trabalhava para fazer isso, e lá ele ficou um bom tempo. Logo no começo ele foi para a sinagoga pregar para o seu povo, né? O povo aos judeus, mas de novo eles não aceitaram, eles recusaram, expulsaram da sinagoga Paulo. Paulo, muito indignado, ele sacode as sandálias dos pés, tira a poeira, e ao tirar a poeira é um protesto de dizer que eu fiz minha parte, mas vocês não aceitaram. E aí ele vai pregar entre os gentios e muitos se convertem, desde o líder da sinagoga até os gentios vão se convertendo, judeus. E Paulo tem um sonho, uma visão, um sonho. Deus aparece para ele, fala para ele ficar ali em Corinto, que Deus, não, para ele não ter medo de perseguição e que Deus iria usá-lo. E ele fica por 1 ano e meio lá pregando e ensinando o evangelho. Ali ele consegue muita gente, muitas vidas se convertem a Jesus Cristo por intermédio de Paulo e do casal que acolheu, que virou os seus discípulos, que vão virar líder da igreja, Áquila e Priscila. Depois disso, a turma de Corinto fez um dossiê sobre Paulo, querendo acusá-lo de perseguir os deuses do local, por estragar a cultura, pregar contra a religião da época ali. Eles levaram até o tribunal e lá Gálio, né, que era o líder lá do tribunal, falou: isso é um problema de vocês, isso é um problema da religião. Se fosse um problema do Estado eu resolveria, mas isso é um problema de vocês. E eles ficam tão revoltados que eles espancam Crespo, que é o líder da sinagoga, que tinha dado voz a Paulo logo no começo e se converteu a Paulo lá na frente do tribunal para ver se dava uma revolta, mas nada acontece. Paulo se retira, ele faz uma promessa a Deus, um voto que a Bíblia não fala qual que é, ele rapa a sua cabeça e ele vai para a Síria de barco com Áquila e Priscila. Mais uma vez a gente percebe Paulo sendo perseguido, dessa vez com documentos pelo tribunal. A gente vai ver aí nos próximos capítulos o tempo todo esse roteiro de que Paulo chega na cidade, ele vai até a sinagoga, na sinagoga ele é rejeitado, ele vai pregar entre os gentios, há uma grande conversão, há uma massa, os sinais acompanham Paulo com curas, com milagres, sempre tem isso, sempre tem um grupo que se levanta da sinagoga e um grupo que se levanta dos gentios para perseguir, e geralmente ou Paulo se dá mal, ou ele é apedrejado, ou ele é espancado, ou os amigos, discípulos de Paulo são apedrejados, espancados. Isso sempre acontece, isso vai se repetindo. Por que eu estou dizendo isso? Pregar o nome do Evangelho não significa estar blindado, muito pelo contrário. Os textos mostram a vida, a Bíblia mostra, a vida de Paulo mostra o tempo todo que pregar o Evangelho é extremamente perigoso. Aliás, se você não está sendo criticado ou até mesmo perseguido
correndo risco de vida, tem que repensar para ver se você realmente, ou se eu realmente nós estamos vivendo o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus causa isso, traz conversão, traz transformações de vida, mas também traz inimigos. E Paulo vai de cidade em cidade fortalecendo os seus discípulos, as igrejas. É interessante que agora a gente vai chegar nesse capítulo, no próximo, várias paradas, é mais um relato histórico de Lucas, escrevendo claramente os lugares, você faz os pontos. Se você pegar um mapa das viagens de Paulo, a primeira e a segunda, você vai ver vários pontos onde ele vai parando, onde ele plantou a igreja, mas ele vai fortalecendo os presbíteros, os bispos do seu local, vai encorajando, vai mostrando que o evangelho, mesmo com a perseguição, não para de crescer. Ali começa a realmente ser, às vezes, com a perseguição ou alguns mártires, começa o sangue ser como sementes e que vai brotar o evangelho forte, igrejas verdadeiras. Ele faz isso até chegar em Éfeso. Em Éfeso ele deixa Priscila e Áquila. Lá em Éfeso tinha um homem chamado Apolo. Ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento e era um homem culto. Já pregava nas praças, ele sabia fazer essa discussão no debate com os religiosos judeus que vinham contrapor todo o ensinamento de Paulo. E Apolo, esse homem, já tinha destaque, falava, só que ele só conhecia o batismo de João. Ele não conhecia o batismo do Espírito Santo. Áquila e Priscila chama ele para casa, explica para ele toda a outra parte do evangelho, do Pentecoste, do poder do Espírito Santo, da ousadia desse auxílio, porque senão ele ia se tornar só um religioso do nosso lado. Assim como o religioso era do outro lado, sem o Espírito Santo, não tem como realmente você ter aquele poder de Deus, né? Porque é a forma do que Deus se relaciona conosco hoje é através do Espírito Santo. E é isso que Áquila e Priscila falam para Apolo, até a hora que ele quer ir para Acaia e os discípulos escrevem para que os discípulos de lá recebam, e ele vai e lá ele começa também a falar de Jesus e a defender o evangelho do caminho para aquele povo que estava lá. E assim acaba o capítulo. É interessante como a gente vai ver de novo perseguição e Deus levantando homens. Deus levanta Apolo, uma doce surpresa que às vezes, olha que interessante, ele ainda não tinha o essencial, mas já estava fazendo o evangelho, já estava pregando, já era um missionário. E assim, às vezes Deus levanta a gente para ajudar as pessoas, não para fazer. Áquila e Priscila não eram tão eloquentes como Apolo, não teve a bagagem, mas eles foram humildes o suficiente, assim como fizeram com Paulo por 1 ano e meio, eles fizeram também em Corinto, fizeram em Éfeso com Apolo, de ser suporte, de ser o background, né? Aquilo que vai suportar o ministério de alguns. Como a gente precisa de homens e mulheres que são suporte aos missionários, pessoas que estão indo pregar o evangelho. Precisamos de gente que acolha nas casas, que ensina os missionários a trabalhar para a cidade, a fazer coisas que vão trazer o sustento e também ajudar em falhas, a trazer um retorno positivo, uma crítica construtiva para que o missionário, como esse homem Apolo, crescesse. E assim nós precisamos. Que esse seja o espírito que invada a tua casa, teu coração, esse espírito que não se abala com a perseguição, esse espírito que vai servir como suporte a outros, auxiliando, acolhendo na sua casa, ajudando a combater a injustiça e reforçando os missionários, os homens e mulheres de Deus que estão na frente no campo de batalha, ajudando com suporte financeiro e também com orações e ajudando com bons conselhos. Que esse seja o nosso coração. Deus te abençoe.